Como conseguir eliminar 12 quilos em 12 semanas, mesmo estando na menopausa ou se você já passou por ela e mesmo com crises de ansiedade? Parece mentira? Bom demais para ser verdade? É justamente a respeito disso que a gente vai falar aqui hoje e eu vou explicar tintim por tintim como isso é possível sim. Aliás, eu gostaria que você desse uma conferida aqui no que aconteceu com as minhas clientes. E olha que eu tenho clientes de 40, 50, 60 e até 70 anos que conseguiram. Dá uma conferida e a gente já continua. Eu sou G Gonçalves, tenho 57 anos, eu já eliminei simplesmente 18 quilos. Depois de anos de frustração, anos de busca. Eu tinha saído de 83 quilos, hoje eu tô com 76,10. Mas não deixei de comer coisa com açúcar. Fiquei bem feliz, porque do sutiã 52 que eu tava usando, ontem eu fui comprar e eu passei por 48. Então eu fiquei mega feliz, assim. E aí quando você olha, assim, as roupas que você vai comprar, você olha, você põe cabe. Nossa, é muito legal. Semana passada, quando eu coloquei a calça jeans que eu tava usando e já tava super agarrada, assim, justa, aí você coloca, eu consigo, por exemplo, ir no banheiro fazer xixi, eu posso abaixar ela, não preciso nem abrir, porque ela tá larga. Eu tenho 69. Então eu olho pra mim e falo assim, nossa, você tá uma coroa bonita. Aí eu falei, ai, será que não é porque eu perdi 13 quilos? Olá, meu nome é Janice, eu sou psicóloga, tenho 59 anos, emagreci bastante, atingi um peso que há mais de 10 anos eu não tinha. O mais importante, eu consegui reduzir minha medicação para hipertensão. Depois de 10 anos eu tinha uma calça guardada que não me servia, assim, mas em hipótese nenhuma, né? Eu estava guardada, eu não sei nem para quê, porque eu acho que uma esperança lá no fundo. Ontem eu consegui pôr ela, tá super solta, maravilhosa, tô muito feliz. Eu perdi 4 quilos. Eu acho que em 15 dias que eu tava fazendo as aulas com essa mulher, gente. 3 de abril de 2020, eu estava pesando 59 quilos. No dia 10 de julho deste mesmo ano, eu passei a pesar 48 quilos. Foram 11 quilos em 3 meses e alguns dias. Porque eu tenho 60 anos. Já tem um ano que eu estou no mesmo peso. A balança tá diminuindo, só que eu tô comendo tudo o que eu quero. Iniciei esse programa, já emagreci além do que eu esperava. Eu tinha uma meta de emagrecer 8 quilos, eu já emagreci 10 quilos. Meu nome é Carlos Duarte, já perdi 15 quilos. Meu nome é Elise Paparoni, eu sou terapeuta, tenho 50 anos de idade, já emagreci 6 quilos em 3 meses. Até agora eu emagreci 5,5 kg, 5,7 kg. Eu tô bem empolgada. Eu penso que eu já devo ter perdido 1,5 kg. E isso eu tô achando, assim, extraordinário, porque tá acontecendo de uma forma muito natural para mim. Eu tava com 177 e eu queria chegar a 174. Mas eu já estou com 173,40. Já estava dando uma diferença de, acho que um pouco mais de 2 quilos. E isso nós estamos falando em 2 dias e meio de conversa. Eu estava com 145 quilos, 150 gramas. Hoje eu estou 142,700. Estou chocada, no bom sentido, né? Foram 3,5 quilos a menos em uma semana. Nós começamos o processo há 11 dias. Até agora já foram 6,4 gramas. Eu tô super feliz, assim, hoje estão completando 15 dias que a gente está fazendo trabalho. E eu já eliminei 7,2 gramas. Eu perdi 5 quilos até agora no processo. E assim, como eu falei, 5 quilos. Para quem tava anos tentando perder meio quilo e não conseguia perder nada, é uma conquista que não tem palavra. Eu tô contente com os meus resultados. Até a última avaliação minha foram 7 quilos. Eu tô muito contente. Incrível, né? E eu imagino que você deve estar se perguntando, assim, como é que isso é possível? Como é que isso vai funcionar, né? Então, deixa eu me apresentar rapidinho aqui para você. O meu nome é Lilian Viana e eu sou especialista, opa lá, me engasguei. Eu sou especialista em emagrecimento terapêutico, tanto aqui no Brasil como na Alemanha também. Esse aqui é meu site lá da Alemanha, são os meus 2 sites, aqui na Alemanha e no Brasil. E como que eu cheguei até aqui? Eu sou, gente, a prova viva de que isso funciona assim. Eu cheguei a pesar mais de 85 quilos. Quantos quilos exatamente? Eu não sei, porque chegou uma hora que não tinha mais coragem nem de subir na balança, né?
E essa aqui é a única foto que eu tenho daquela época de gorda, porque realmente, ao contrário do pessoal de hoje, né, que todo mundo gosta de postar essas fotos pousando de antes e depois, eu não queria me ver gorda, não queria me ver gorda. Isso aqui inclusive, é uma foto que eu emprestei dessa minha amiga aqui que está do meu lado, para poder mostrar aqui para vocês. A outra foto que eu tinha era essa daqui, eu ainda não tinha chegado àquele peso ali, dá para ver, né, pelo meu rosto, assim, mais ou menos. Mas o interessante de mostrar aqui é que realmente eu cheguei a pesar quase uns 90 quilos, né? Dá para ver aqui pelo tamanho da minha coxa em relação à minha mão aqui, que ainda é bem fininha. E a outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, gente, eu não tinha mais nada para vestir, tá? Eu tinha esse jogo de roupa aqui, essa calça jeans, que na realidade era uma calça bag, que deveria caber umas 2 Lilians dentro, eu usava e ela estava apertada e toda ralada no meio da perna. Essa blusa bege e a blusa amarela que eu usava por baixo. Isso eu usava no frio, no calor, porque não tinha mais nada para vestir. Aí eu cheguei a esse peso, que é o que eu tenho hoje, mais ou menos uns 60 quilos. E na época, claro, eu cheguei a emagrecer mais do que os 30 quilos, mas eu não sei exatamente quantos, por isso que eu digo que eu emagreci 30 quilos e venho mantendo meu peso há mais de 30 anos. E aí a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei ao meu peso ideal, que é o peso que eu tenho hoje, eu comprei o meu primeiro vestido de Bávara. E esse daqui é o meu vestido de Bávara, que eu uso há mais de 30 anos. A primeira coisa que eu comprei depois que eu passei de GG para P, e uso até hoje. E eu sou a prova viva, sim, de que isso dá certo, e eu descobri o caminho de como a gente conseguir essa grande proeza. E esse caminho que eu quero compartilhar com vocês hoje vai ser o divisor de águas na vida de vocês, para quem realmente quer resolver o problema do excesso de peso de uma vez por todas, tá? Então, prestem bem atenção nas coisas que eu vou falar aqui, que são realmente umas mudadas de chave. Eu descobri o caminho das Índias, né? O caminho para as Índias, e vou compartilhar esse caminho com você aqui hoje. Para que fique bem claro o passo a passo, eu dividi esse nosso evento de hoje, essa nossa aula, em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar a respeito do jeito errado e o papel da indústria da perda do peso. A segunda parte é a respeito da verdade, vocês vão gostar muito disso, né? Da causa do excesso de peso, aqui a gente tem que prestar bastante atenção também. E vamos falar sobre a fome física e a fome emocional. E na parte 3, a gente vai falar a respeito do jeito certo, como é que dá certo sim, e da reprogramação mental, emocional e fisiológica. Então vamos lá, a parte 1, o jeito errado e o papel da indústria da perda do peso nesse jeito errado. Esse aqui, gente, é o caminho para as Índias, né, como eu gosto de chamar, mas é o caminho de Vasco da Gama, e não o de Pedro Álvares Cabral. Não sei se vocês se lembram, né, quando a gente aprendeu na escola, Pedro Álvares Cabral queria ir para as Índias. E vocês sabem, né, que a Índia fica lá do outro lado do oceano, e por acaso, vamos dizer, né, por acaso Pedro Álvares Cabral veio para o lado de lá e acabou encontrando, descobrindo o Brasil, sei lá eu, que versão vocês preferem. O fato é que ele veio para o lado oposto. E se a gente segue esse caminho de Pedro Álvares Cabral, a gente vai para o caminho oposto do que a gente quer encontrar, que é emagrecer e se livrar de vez, para sempre, desse fantasma do excesso de peso que atrapalha e estraga completamente a vida da gente, tá? Então, o jeito errado, né? Ou seja, o caminho de Pedro Álvares Cabral, que queria ir para a Índia e acabou vindo para o Brasil, é o jeito errado, ele foi para o lado oposto, tá? Oposto, gente, é tentar emagrecer fazendo dietas ou praticando exercícios físicos. Aí, imagino, né, tô lendo o pensamento de vocês aqui, Lília, como você pode dizer uma coisa dessa? Sim, gente, agora pensem comigo, tá? Apesar de a gente ter hoje, mais do que nunca, todos os recursos necessários e acesso a esses recursos, né, para a gente emagrecer, estou falando de dieta, de alimentação e de ter uma academia em cada esquina, né? Sim, existem os caros, existem também, né, os processos caros, mas tem os em conta também. E apesar de tudo isso,
a obesidade aumenta a cada dia. Gente, agora tem que cair uma ficha aqui, muito importante. Os fatos falam por si. Se hoje a gente tem mais recurso do que nunca, por que que a coisa continua piorando? É nisso que a gente tem que focar agora, tá? Esse aqui é o gráfico da obesidade no Brasil para as mulheres, né? De 2003 até 2019. Dá para ver que o número de obesos duplicou, né? E aqui, para os homens, um pouquinho mais até, de 2003 para 2019. Então, isso não tem lógica, gente. Cada dia mais dieta, cada dia mais academia, cada dia mais propostas de emagrecimento e a coisa só piora aqui. E esse aqui é o gráfico de 2016 até 2014, para a gente ver como a coisa foi aumentando. Quanto mais dieta foi aparecendo, quanto mais academia foi fazendo um pop-up aí em cada esquina, quanto mais programas de emagrecimento apareceram, mais o povo engordou. Então tem que ter alguma coisa errada nisso. É a primeira ficha que cai aqui, tá? Só pela estatística aqui já dá para ver que o caminho para as Índias, ou seja, o caminho para o emagrecimento efetivo não tem nada a ver com dieta e não tem nada a ver com academia. Ou seja, se você continua fazendo isso para emagrecer, com o intuito de emagrecer, você está no caminho errado, no de Pedro Álvares Cabral, e você nunca vai chegar às Índias, né? Vamos supor aqui que o nosso intuito é realmente chegar às Índias. O nosso corpo magrinho está lá nas Índias. Vamos ver esse quadro assim, tá? Errado sim, pois se a academia, né, e as dietas fossem a solução, o mundo inteiro já estaria magro, né? É uma coisa lógica. Então, a gente tem que saber que não é esse. E se não é esse o caminho, qual que é o caminho certo, então, né? Dietas não faltam, como eu disse. A cada dia surgem dietas e propostas novas, né? Vamos falar aqui só das dietas. Eu costumo fazer uma brincadeirinha e falar que se a gente colocasse cada dieta numa folha de papel sulfite e colasse uma na outra, daria para dar volta ao mundo, de tanta dieta que tem, tanta proposta, né? De emagrecimento e processos e treinamento e tudo mais. E não querendo agora dizer que um é pior que o outro, mas é só dizer que, né? E principalmente dizer que essa ideia, esse conceito é provado que não funciona pelos fatos, né? Então, vamos entender isso aqui melhor, tá? Vamos entrar um pouquinho mais aprofundado aqui no assunto. O que que acontece? Bam, 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 bam. Respirem fundo, pensem comigo e vamos passar agora para um outro nível de consciência. Muito importante essa informação aqui. O que acontece com o seu corpo quando você faz uma dieta? Um negócio velho já, gente. A gente já sabe disso aqui. O mundo já sabe, e desde a Segunda Guerra Mundial, porque essa experiência aqui foi feita durante a Segunda Guerra Mundial. O biólogo Ainsley Keys, né, quem quiser pode dar uma olhadinha aí, anotar, né, como que escreve o nome do biólogo. Esse experimento ficou muito famoso, né, essa experiência ficou muito famosa, Ainsley Keys, né, e depois vocês dão uma olhadinha na internet para ver se eu não estou falando nenhuma balela aqui para vocês, tá? Ele fez uma pesquisa, né, e uma experiência muito importante na Segunda Guerra Mundial, ia falar a segunda metade já, e descobriu que a redução drástica da quantidade de alimentos a serem ingeridos por dia causa determinados sintomas. Dentre eles, ficar irritado com facilidade, perder a resistência, perder a paciência, ter um comportamento compulsivo, olha aí um velho conhecido nosso aí, em relação aos alimentos, né? E vários comportamentos estranhos, como mentir, acumular comida ou até mesmo roubar. O mais surpreendente foi que após os 3 meses, depois que esse experimento, né, que essa experiência acabou, as pessoas voltaram a comer tiveram acesso, né, à comida, poderiam comer a mesma quantidade, e só que a atitude em relação à comida persistiu. Então, o que que aconteceu aqui? Né, para falar de uma maneira bem simples, para a gente não entrar muito em detalhes aqui, quando você faz uma dieta muito drástica, você desequilibra o seu corpo e a sua relação com a comida. E é isso que a gente faz com todas as dietas, com cada dieta que a gente faz.
E ao final desse experimento, né, dessa experiência, as pessoas que voltaram a ter acesso à comida chegaram a comer até 8 vezes mais do que antes dessa experiência. Quer dizer, essas dietas drásticas, essas dietas rigorosas, é esse aqui o efeito que elas causam no nosso corpo. Sem falar da mente, tá? Só para a gente ver que perigo que é seguir essas famosas dietas. Tá? E o pior de tudo, né, que eu já disse também, é que a gente desequilibra o nosso corpo. A gente desequilibra o nosso corpo e a gente treina o nosso corpo, tá, a não emagrecer, porque a gente entra naquela areia movediça, que eu adoro muito essa metáfora que eu uso, na areia movediça do efeito sanfona. Quanto mais a gente se mexe, quanto mais a gente tenta, mais a gente se afunda, né? Então, essas crenças que a gente tem, né, de que as dietas são necessárias para o emagrecimento ou o exercício físico, ou, né, o emagrecer malhando, suando na academia, fazem com que a gente continue procurando a dieta certa, né? Então, a gente passa a vida inteira fazendo uma dieta atrás da outra e procurando a dieta certa, porque a gente acredita, de acordo com as nossas crenças, está escrito em vermelho, que esse é o caminho certo, né? E eu já bati tanto nessa tecla, gente, que eu até mandei fazer essa tirinha aqui para deixar um negócio mais explícito, né? Se o sucesso dependesse do número de dietas que existem, o número de obesos já deveria ter diminuído consideravelmente, porque dieta não falta, correto? Né? Acho que a gente vai até agora. Mas, e agora vem mais um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Aí eu pergunto para as minhas clientes, para as pessoas que escutam e que me acompanham, eu falo, tá certo, entenderam? Sim. Mas aí as pessoas falam, entendi tudo, Lilian, mas independente disso, qual que é a sua dieta? Que dieta você dá? Nenhuma, gente, não dou dieta nenhuma. O lance aqui é outro, a ideia é completamente diferente do que a gente tem visto até hoje, tá? E agora eu vou explicar para vocês o que acontece depois de uma dieta mal sucedida. Você sabe o que acontece depois de cada dieta mal sucedida? Eu te mostro. Você começa aqui, toda empolgada, chega até um determinado ponto, não aguenta mais, vacila e desce. E aí você está aqui embaixo, para baixo de zero, e o que você faz? Ao invés de voltar, continuar a mesma dieta, você começa do zero, você começa uma nova. Mais energia, mais gasto, mais esperança, não consegue e desce. Mais uma vez, às vezes até vai muito mais longe do que na primeira. E como aqui você está mais longe ainda do que o ponto zero, o que você faz? Começa do zero, com mais uma. E assim vai. E quem sabe, pela terceira vez, você vai mais longe ainda. O nosso problema é entender por quê. Que aqui, aqui e aqui, a gente não continua subindo. E depois de cada dieta mal sucedida, e você não entende por que você não consegue continuar naquela dieta, já que o seu propósito era continuar naquela dieta, você se sente mais culpada e às vezes começa até se sentir mal com você mesma, começa a odiar você e o seu corpo. Quem não conhece, né? Pelo menos um pouco desse sentimento e às vezes até muito desse sentimento muito negativo e muito autodestrutivo. Por que não funciona? Por que a gente não consegue, né, subir aquela linha tracejada que eu fiz ali no vídeo? Por que a gente não consegue continuar com uma dieta? Porque uma dieta, gente, é um autoflagelo. E nosso corpo tem um dispositivo natural que impede que a gente se autoflagele por muito tempo. Pessoas sãs, tá? Para deixar bem claro aqui. Não só o nosso corpo, mas aqui o cérebro, né? Eu coloquei porque é o cérebro que rege o corpo inteiro. A gente procura sempre o prazer e sempre foge da dor. Então, essa é a máxima que a gente tem que usar aqui para a gente saber por que as dietas não funcionam. Se a gente foge da dor e uma dieta é sempre sofrimento, né, por mais sedutora que ela pareça, como a dieta de Beverly Hills, por exemplo, que foi uma das primeiras que eu fiz, ela parecia ser muito sedutora. Nossa, melancia, abacaxi, frutas, essas coisas que eu adoro, mas, na realidade, o jeito que ela tinha que ser feita, né, um dia só abacaxi, no outro só a melancia, no outro dia só uma outra fruta,
come abacaxi de manhã para você ver que vontade que você vai estar de comer abacaxi na hora do almoço. E o resto do dia não preciso nem contar, vocês já podem imaginar. E isso é um sofrimento. Sem contar a dieta do nabo, gente, que eu não vou nem falar aqui a respeito, que foi... Eu tenho nojo de nabo até hoje. Então, por quê? Porque elas são sofrimentos, como essas as duas primeiras que eu fiz, mas todas as outras. A dieta da sopa de repolho, e a dieta do carboidrato, que você tem que abrir mão de carboidrato, e todas as outras, elas são o sofrimento, né? E a gente, como a gente não aceita o sofrimento, a gente foge do sofrimento, elas não dão certo. Chega uma hora que a gente acaba, né, jogando a toalha e partindo para o outro método, geralmente a próxima dieta, com o mesmo resultado, né? Esses conceitos estão errados, dietas não são a solução. Então, a gente tem que procurar um outro caminho que não seja dieta, tá? O caminho das dietas é o caminho de Pedro Álvares Cabral e você nunca vai chegar onde você quer chegar. Essa é uma crença muito, muito limitante também, emagrecer suando na academia. E eu já quero abrir um parênteses aqui, tá? Não tem nada a ver com ser contra exercício físico e movimento. Eu sou contra e digo que vocês não devam fazer para emagrecer. Para ficar fit, sim, mas não para emagrecer. Eu já vou explicar isso aqui agora, tá? Emagrecer malhando. 1 hora de treino de força combinado na academia consome de 300 a 400 calorias, mais ou menos. O que significa que você precisaria malhar de 8 a 11 horas por semana para perder 3.500 calorias, tá? Claro que depende da pessoa, se você se empenha mais, se você se empenha menos e tudo mais, mas isso aqui é uma média, só para a gente ter uma base para eu poder explicar melhor para vocês. Uma xícara de feijoada, com uns 200 gramas mais ou menos, tem 370 calorias. Imagina, né, que depois da quantidade necessária de calorias que você precisa por dia para sobreviver, a gente já vai falar a respeito disso, vamos supor que você coma 2 xícaras de feijoada, ou seja, já comeu tudo que tinha que comer, tomou café da manhã, almoço e jantar, e depois à noite você ainda resolve comer 2 xícaras de feijoada. Ou seja, você está com 800 calorias a mais do que você deveria ter, tá? Então, se você come um prato de feijoada com 800 calorias além do que você deveria, né? Você tem que treinar pelo menos 2 horas naquele dia para perder essas 800 calorias, né? Que a gente viu que é entre 300 e 400 calorias por dia que você perde malhando, então você teria, por hora, né? Você teria que malhar 2 horas para eliminar o prato de feijoada que você comeu, tá? Olha o trabalho, isso diariamente. Já tá dando para saber mais ou menos onde que eu quero chegar? De uma maneira geral, essa aqui é a tabela de calorias. Gente, isso aqui é muito vago, tá? Porque fica muito difícil, né? Tem gente que tem, um adulto tem 1,5 metro, tem outro adulto que tem 2 metros, né? Tanto homem como mulheres. Mas então, assim, é só para a gente ter uma média, para a gente poder sintetizar o raciocínio aqui. Uma mulher precisa de entre 1.500 e 1.800 calorias, um homem de 2.000 a 2.500 calorias, e isso aqui é referência de pessoas entre 19 e 51 anos. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas só para a gente ter uma média, tá? Existe uma balança de bioimpedância que dá para a gente ver exatamente, isso é bem interessante para todas as pessoas que querem emagrecer, para você ir desvendando esses mistérios a respeito do emagrecimento, né? Aqui uma mulher de 36 anos, né? Ela precisa, depois desse exame, né, detalhado, esse aqui é o resultado do exame dela, precisa de 1.270 calorias para sobreviver por dia. Uma informação bem interessante para quem não sabe muito bem contar a caloria, não tem essa relação com o mundo das calorias. Gente, 1.200 calorias e 1.200, 300 calorias é pouco, tá? É bem pouco. Eu vou me repetir, 1.200 calorias, 1.200 e 300 calorias é pouco, gente. Vocês já vão entender por que eu estou frisando tanto isso de ser pouco, tá bom?
essa pessoa que precisa de 1.300 calorias por dia, se todo dia ela extravasar e comer um prato de feijoada ou de qualquer outra coisa que seja mais do que essa cota que ela tem por dia, vamos supor que todo dia ela exagere em 800 calorias, então ela vai ter que ir todos os dias para a academia para perder essas 800 calorias, que significa 2 horas de treino combinado. 2 horas todos os dias na academia para perder o excesso ingerido naquele dia. Só naquele dia, não tem nada a ver com os 5, 10, 15, 20, às vezes 50 quilos que você já está trazendo de excesso de peso. Olha o trabalho, gente, se é viável e possível, tá? Por isso que eu falo, emagrecer com esporte, com exercício físico, não funciona justamente por isso, porque não dá, dependendo do que você quer emagrecer, não dá para você correr atrás de tanto prejuízo. A gente não tem tempo hábil suficiente para isso na vida, porque afinal de contas a gente tem que viver também. Ficou claro isso? Então vamos lá. Próximo pensamento que é muito importante. Gente, cessada a causa, cessa o efeito. Respirar fundo e pensar no que eu estou dizendo aqui. Cessada a causa, cessa o efeito. Mesmo que você consiga executar essa grande proeza de emagrecer qualquer coisa, suando e malhando na academia, a hora que você parar, por sei lá que razão seja, tá? Já vou falar a respeito disso também. Volta tudo. O Oliver Kahn, que é um dos goleiros, um dos melhores goleiros do mundo, quando ele encerrou a carreira dele, ele foi parar no Weight Watchers. Inclusive, ele fazia até propaganda para eles, porque ele estava acostumado, né? Claro que o goleiro fica mais parado, né? Aliás, ele fica parado, ele não corre como jogadores, mas o treino dele diário é muito rigoroso. Então, ele podia, né? Agora aqui, no caso do Oliver Kahn, para vocês se mirarem mais ou menos nesse exemplo, tá? Ele comia todos os dias uma quantidade X, claro, com muita caloria, mas em compensação ele treinava muito a sério e queimava muita caloria todos os dias, se preparando para o jogo, né? 1 ou 2 jogos durante a semana. Aí, a hora que ele parou de fazer isso, que ele encerrou a carreira dele, e continuou comendo o mesmo tanto de calorias, o que aconteceu? Ele começou a engordar, né? Porque cessada a causa do controle do excesso de peso era suar todo dia, era queimar o excesso todos os dias. E como ele parou de queimar o excesso todos os dias, claro, ele inflou, né? Então, não aconteceu só com ele, isso acontece com todas as pessoas que tentam emagrecer ou manter o resultado malhando. Como vocês viram, tem que ser uma coisa quase que diária, tá bom? Então, e o pior ainda, né, que, não sei, parece que as pessoas viajam meio que na maionese e nem dão muita atenção a esse fato, que é um dos mais importantes, gente. Malhar com excesso de peso. Digamos que você tenha agora 20 quilos a mais do que você deveria ter, do que você deveria ou gostaria de pesar. Uma mala de 20 quilos, gente, para quem já viajou, é aquela mala que a gente embala, manda no porão do avião. Aquilo é muito pesado, né? A gente pode levar até 23 quilos, mas imagina, pega na mão, não só na alça, pega na mão uma mala de 20 quilos, aquilo é muito pesado. Então, se você ainda faz puxa-ferro, faz um polichinelo, uma flexão, ou seja lá o que for na academia, com 20 quilos de excesso, se imagina fazendo uma flexão com uma mala de 20 quilos nas suas costas. É justamente essa sensação que a gente tem quando a gente tenta emagrecer, perder peso, né, muito peso, fazendo exercício físico. O que acontece? Você desanima, claro. Imagina você fazendo tudo aquilo que você tem que fazer na academia, puxar ferro, pular corda, fazer aquele trabalho com a bola, fazer as flexões e os abdominais, então, e outras cositas mais, com 20 quilos, com uma mala de 20 quilos pendurada em você, pesando, te puxando para baixo. É claro que você não vai conseguir ficar, e aí você fica frustrado, e como a gente já viu, né, começa a achar, ai meu Deus, eu não tenho disciplina. Ninguém tem disciplina para se autoflagelar, gente. É a coisa mais lógica do mundo, por isso que esse conceito está errado.
Mais uma vez aqui ressaltando e lembrando, porque os seres humanos são, claro, né? Todos nós buscamos o prazer e fugimos da dor. E é justamente por isso que a gente não consegue se manter nisso. Claro que, de repente, se tem uma exceção e a pessoa, sei lá, você está apaixonada pelo personal lá porque ele é muito bonito, e então você vai e treina, mas você treina para ficar lá junto com ele, para ficar assistindo e tudo mais. Mas não, e aí você tem o seu prazer. Mas não por você ir lá para sofrer, para emagrecer. E claro que tem gente também que adora ir à academia malhar. Gente, tá tudo certo. Mas essas pessoas não têm dificuldade para ir. Elas vão com prazer e gostam e curtem aquilo. É uma outra história, tá? Geralmente quem vai é para ficar malhado e por acaso, como efeito colateral, você perde gordura também, que é uma coisa lógica. Mas não é essa a ciência da coisa, tá? Não é isso que a gente está querendo deixar claro aqui. Quem quer ir para a academia, vai e nem fica assistindo esse curso e perdendo tempo com essa aula aqui. Isso aqui é para quem tenta se obrigar a ir à academia para emagrecer, tá? Vou me repetir mais uma vez para deixar bem claro, que eu sei que tem um pessoal que me segue também, que é da educação física, nada contra exercícios físicos, eles são extremamente necessários para a gente ficar saudável e se manter em forma, e não para a gente emagrecer, porque cessada a causa, cessa o efeito. Entendido? Vamos para o próximo passo agora. Como eu já disse, acho que 4 vezes, e vou me repetir mais uma vez, o nosso corpo tem um dispositivo natural que impede que a gente se autoflagele por muito tempo, que a gente sofra muito tempo, né? Então, é essa a razão do emagrecimento não funcionar. Tudo que é feito com sofrimento não funciona porque a gente não consegue fazer por tempo suficiente até que a coisa dê resultado. Respirem fundo e o corpo tenha tempo de se estabilizar. Lembra que a gente falou que o corpo foi desestabilizado, né? E que o corpo tenha tempo suficiente de se estabilizar no próximo peso, no peso ideal, vamos falar aqui, né? Que é o que a gente quer encontrar e é onde a gente quer chegar aqui. Ainda assim, prestem atenção. Ainda assim, as pessoas acreditam nisso ou confundem, né? Olha aqui que interessante, quando eu fiz a propaganda do meu curso uma vez, eu recebi esse comentário da Thelma Rodrigues e eu gostaria de compartilhar ele aqui com vocês. Ela escreve, né? A minha proposta era emagrecimento sem sofrimento, sem dietas e sem exercícios físicos. E aí ela escreve aqui, realmente eu não entendo por que retirar os exercícios físicos. Esses profissionais falam como se, né, exercício físico fosse uma coisa ruim. Fala aí, profissional, qual é a sua área? Ainda me desafia, né? Sem saber quem eu sou e o que eu faço e pelo que eu passei. E aqui, só nessa frase dela, gente, dá para ver a confusão na qual essa moça se encontra, porque ela acha que fica a meu critério colocar ou tirar exercício físico, e não é. Você vai para a academia se você quer e se você consegue. Não é isso que eu falo, só o fato de eu falar, vá à academia, que plim, muda uma coisa na sua cabeça, você vai e começa a achar isso legal e vai lá todos os dias e faz o negócio. Primeiro que não é assim, e segundo que não funciona, vocês já viram por quê, porque eu expliquei isso agora aqui já exaustivamente. Mas como a Thelma, tá? Não é nem para desmerecer o que ela escreveu aqui, é para deixar claro para vocês que isso é uma crença extremamente limitante. A gente mistura umas coisas aqui, dá um bug aqui dentro, você acaba achando, não, tem que ser exercício físico, é natural, é bom, e como é saudável vai me ajudar. E a coisa não é bem assim, como a gente acabou de ver, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas crenças aqui, porque justamente essas crenças fazem com que a gente tome as nossas atitudes. Atitudes repetidas viram hábitos, e o hábito vira um piloto automático. Aí você perdeu o jogo. Porque a hora que o piloto automático assume, aí, claro que ele sempre vai ganhar. E se o piloto automático está acostumado a pensar desse jeito e agir desse jeito, é claro que você sempre vai fazer as coisas de acordo com essa regência aqui, tá? Resumindo, se você acredita que para emagrecer tem que ter muita restrição alimentar, muito suor na academia e tem que abrir mão
você gosta de comer, que só assim que funciona, você é, e agora, respirem fundo e vamos junto para o próximo nível de consciência, gente. Você é mais uma vítima da indústria da perda do peso. E nós somos condicionados por ela a acreditar, sim, que o caminho é esse, né? Ela faz a gente acreditar que a causa, né, e a solução para o excesso de peso é essa aí, a falta da dieta certa, a falta de exercício físico, hábitos alimentares não saudáveis. Eu sei que isso parece meio estranho, mas eu vou falar a respeito, tá? Que a compulsão alimentar é a culpada, ou que só você é vítima do efeito sanfona. Isso não é verdade, gente. É um processo natural do nosso corpo, todos nós somos, por assim dizer, vítimas do efeito sanfona. E muita gente também, né, que usa essa desculpa que o metabolismo não está funcionando corretamente. Eu não posso exagerar aqui no que eu falo, mas, gente, pensem bem no que está escrito aqui. Vocês sabem o que é um problema de metabolismo? É uma doença muito grave, não tem nada a ver com isso. Se você tem realmente um problema no seu metabolismo, então você tem outros problemas que são bem maiores do que só pesar um pouco ou muito a mais do que você gostaria de pesar. Vamos lá. Aí, contudo, partindo desse princípio, acreditando naquilo e com aqueles conceitos que são válidos para você, você que faz o quê? Compra mais uma dieta, vai na próxima Nutri, paga a Nutri e compra toda aquela dieta e fica meses, às vezes semanas, meses, às vezes até anos fazendo aquela dieta, né? E pagando tudo aquilo, faz a milésima inscrição na academia, compra mais uma fórmula mágica e o que vocês não deveriam fazer de maneira nenhuma, comprar mais um remédio. Isso tudo sem resultado, porque se tivesse resultado, a estatística não estaria daquele jeito que está. E mesmo que vocês não acreditem na minha estatística, por favor, deem uma olhadinha, façam a própria pesquisa ou abram os olhos quando vocês estiverem andando na rua, que vocês vão ver, sim, que pelo menos 52%, ou seja, mais da metade da nossa população está extremamente obesa e acima do peso. Porque a gente continua procurando a solução do problema do excesso de peso no lugar errado. Vocês estão vendo aqui ele procurando com a lupa no lugar onde está claro e a chave está do outro lado. Claro que é muito mais fácil a gente procurar onde tem luz e é justamente aí que está o que da questão. A indústria da perda do peso coloca o holofote no lugar errado. E você fica procurando, como ele ali, tá vendo a carinha dele, sem achar nada, procurando. E a chave está do outro lado, no escuro. E como não está claro, a gente não vai conseguir ver, né? E o que ela faz? Como você não encontra, você está perdido ali, tipo aquela nuvem branca na música do Roberto Carlos, né? Essa multidão não sabe para onde vai, mas vai, todo mundo no mesmo caminho, né? Continua acreditando e procura a próxima dieta, né? E claro que ela se sente muito bem. A indústria da perda do peso, aqui colocada como uma instância só, né? Ela te oferece, sim, a próxima dieta, né? Dá até para fazer a metáfora aqui da Branca de Neve. Vocês se lembram o que acontecia quando ela mordia na maçã, né? E a bruxa aqui te oferecendo mais uma maçã. Só que na história da Branca de Neve era uma maçã só, né? Aqui você dá uma mordida em cada maçã diferente e se envenena cada vez mais. Você acredita, compra mais uma proposta, mais uma ideia milagrosa e continua sendo vítima da indústria da perda do peso, porque ela te mantém como refém. E por que ela faz isso? Eu chamo a indústria, mas são todos os setores, tá? Todo mundo que oferece coisa que não funciona. Porque se funcionasse, já tinha dado resultado, você já tinha esquecido isso e vida que segue, né? Ela não tem interesse nenhum, gente. A indústria da perda do peso, com todos os componentes, tá? Eles não têm interesse nenhum que você emagreça ou que você solucione seu problema de peso de vez, porque senão eles não ganhariam mais dinheiro com isso, né? Você ganha cada vez mais peso e a indústria da perda do peso ganha cada vez mais dinheiro. Ou seja, eles te mantêm nessa sensação de que você precisa de mais alguma coisa, eles te vendem também essa ideia de que você precisa disso e você compra, né? Para eles, realmente é um ótimo negócio e para você é um péssimo negócio. Mas como você não tem uma alternativa, não tem uma visão,
né? Você continua fazendo o que você acha que é possível fazer, a melhor das intenções, sem solução nenhuma. Ela te mantém nesse círculo vicioso porque ganha milhões todos os anos com seu excesso de peso. Você continua procurando, né? E sem achar. Agora já deve ter caído a ficha aqui, você já deve ter entendido. Se não, repassa o vídeo, né? E dê uma olhadinha exatamente onde que foi a falha. O caminho para emagrecimento efetivo, duradouro, não é esse. Com certeza não com as dietas e não com os exercícios físicos para emagrecer, tá? Agora nós vamos passar para um outro nível de consciência, que é a mudança de crenças aqui. Nós vamos passar para a parte 2 desse nosso evento aqui. Nós vamos falar a respeito da verdadeira causa do excesso de peso e vamos falar sobre a fome física e a fome emocional. O excesso de peso, gente, vem do excesso de comida. Aí você vai falar, Lília, tá, conta outra, essa aí eu já sei. Mas pensem bem, gente. Você sabe mesmo que é isso? E você sabe que o excesso de peso vem do excesso de comida? Por que você se excede? Por que você come demais? Então, talvez você não saiba tudo. Fica aqui comigo, que talvez seja muito interessante para você essa consideração, esse novo pensamento aqui. Talvez com uma pequena mudança. O excesso de peso vem do excesso de comida. Então, logo, né, pra gente, isso aqui é só para ter uma ideia rapidinha gente, eu não aconselho a contar calorias, mas para a gente conversar aqui, para vocês me entenderem melhor, a gente tem que ter um denominador comum, e esse denominador comum é o tanto de calorias, tá bom? Então, só para a gente ver aqui embaixo, na última linha, que é uma bomba de chocolate, que é o que a moça aqui está comendo, 100 gramas tem 260 calorias, mais ou menos. Então, você imagina, se você se excedeu em 260 calorias, né? Já é uma hora na academia. Ou então, o hambúrguer aqui, né? Que você comeu a mais do que deveria, ou os óleos, chocolate e tudo mais. Só para a gente ter aqui uma ideia, tá? Da quantidade, claro que a gente tem que saber, né? O que cada alimento causa na gente, mas aqui da quantidade. Agora vem uma informação muito importante que, com certeza, por esse prisma, vocês nunca viram e não escutaram ainda. Nós somos mulheres modernas em um mundo moderno, só que a nossa programação fisiológica, ela é pré-histórica. Para deixar isso bem mais claro, bem rápido, a gente fala que Jesus Cristo morreu, né? Ele morreu com 33 anos. A gente fala, nossa, coitado, morreu tão novo. Não, gente, era muito normal você morrer com essa idade naquela época, né? Aliás, até a metade do século passado, a nossa perspectiva de vida era de 50 e poucos, né? E isso é muito importante para a gente saber. Olha, primeira metade do século passado, o que faz? Gente, 70 anos que a coisa mudou, isso para a natureza é irrisório, né? Então, a gente tem a nossa fisiologia, já vai ficar mais claro, tá? Ou seja, o nosso corpo funciona de uma maneira pré-histórica ainda. A nossa programação, só lembrando aqui, nessas 1.500 calorias que eu falei, até 1.800 para as mulheres, 2.000, 2.500 para os homens, para deixar uma coisa clara aqui, que conforme quanto mais velho a gente fica, de menos calorias a gente precisa. Deixa eu até sair daqui para ficar mais claro, dá para ver aqui. E é uma coisa também que, não vou dizer que as pessoas não saibam, mas acho que essa ficha não cai. Porque todos os meus clientes falam, nossa, quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 16, 19 anos, eu podia comer o que eu queria. Claro, gente. Quando você tinha 15, 16, 17, sei lá, de 15 a 19 anos, era uma outra história, era até uma outra pessoa. O seu corpo funcionava de uma maneira completamente diferente, tá? Esses números que eu coloquei aqui de 2.000 calorias, gente, é só uma média, tá? A gente não sabe o tamanho dessa moça aqui e tudo mais. Então, mas é só uma média para a gente ver. E essa aqui é a informação mais importante que vocês levam, principalmente para o pessoal da menopausa, tá?
Quanto mais velho a gente fica, de menos caloria a gente precisa. Vocês estão vendo aqui, né? De 15 a 19, 2.000. De 19 a 25, 1.900. De 25 a 51, 1.800. De 51 a 65, 1.700. E a partir de 65 anos, 1.600 calorias. Então, tem uma diferença bem grande de quantidade de calorias que eu posso ingerir para ficar no peso ideal. Tá? Para não emagrecer nem engordar. Isso aqui é só uma média, como a gente viu lá naquele exemplo da moça de 36 anos com 1.300 calorias, difere muito de pessoa para pessoa. Por isso você tem que saber sim qual que é a sua cota diária de calorias, muito importante. E outra coisa muito importante que você tem que saber aqui também, eu vou trocar em miúdo para ficar muito claro, tá? Quanto mais velho a gente fica, de menos calorias a gente precisa. Tá? Aqui, mais ou menos, entre 25 e 30 anos, a gente começa a envelhecer. Bom, a gente começa a envelhecer com 25, a gente começa a perceber com uns 30, mais ou menos, a maioria das pessoas. E aí, gente, o negócio vai declinando cada vez mais. Quanto mais velho a gente fica, de menos calorias a gente precisa para sobreviver, o nosso corpo precisa de menos caloria, e, claro, a gente precisa de menos comida. Então, consequentemente, a gente tem que aprender a comer menos, a gente tem que acostumar o corpo, habituar o corpo a comer menos de uma maneira que ele não sofra muito. Caiu a ficha? É essa a solução. Já vou explicar mais, nós vamos entrar mais em detalhe, mas aqui que está o quê da questão. Se você quer continuar hoje com 50 anos, e claro que a menopausa chega, o corpo muda, tá aí, já tá falando, o corpo muda e essa regência aqui também das calorias muda também, a gente não tem jeito, isso aqui é a natureza, gente, e não adianta brigar com a natureza, porque você vai sempre perder essa briga. Esse aqui são os fatos, e aqui a gente tem realmente que se ajoelhar. Falar, é assim, então vou seguir. Claro que tem jeito de fazer isso de boa, que é o que eu fiz e que as minhas clientes fazem também. Por isso que elas falam, nossa, foi mágico, foi legal, deu super certo, não tive que ficar olhando o que eu comia, tal. Tem jeito para isso tudo, tem as técnicas, né, que se seguidas acabam virando um hábito também, que aliás é muito rápido, vocês viram o tempo, né? A proposta, 12 quilos, perder 12 quilos em 12 semanas, então realmente é muito rápido. E nesse tempo você faz com que o seu corpo se estabilize. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Ficou claro isso daqui, gente? A fim de que ninguém deixe de prestar atenção, de entender esse negócio aqui, eu vou me repetir mais uma vez, porque isso aqui é o que é da questão para o pessoal que está, vou usar a palavra envelhecendo, né? Entrando na menopausa, ficando mais maduro. Quanto mais velho você fica, de menos comida você precisa, e para você se estabilizar numa quantidade legal que é boa para você, na idade que você está, você tem que fazer isso de uma maneira que seja sem sofrimento, porque senão você não consegue fazer isso por tempo suficiente e o seu corpo precisa de um determinado tempo para se acostumar com aquela sensação e se estabilizar. Beleza? Tá claro aí? Então vamos continuar aqui. E funciona, Lilian. Te digo, já de cara, eu comi um prato de macarrão com molho de carne moída, macarrão bolonhesa, que eu não comia há anos. Tipo, comer macarrão era proibido. Sim. Então eu comi molho, mas não comi o macarrão. E eu comi o macarrão e eu sei que eu estou emagrecendo. E assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, o negócio funciona. Essa aqui é a Andrea, tá? E vocês viram o depoimento dela, ela também não acreditava que seria possível comer menos. Mas eu só queria deixar registrado aqui para vocês verem a surpresa dela. Funciona, gente. Com o método certo, com o passo a passo adequado e constante, funciona e sem sofrimento. Beleza? Então, cai a ficha aqui para todo mundo, temos que comer menos, tá? Tanto para emagrecer, como para a gente não voltar a engordar. Então, a gente tem que descobrir o que é certo para você, o tanto que você tem que emagrecer e treinar o seu corpo para isso. E sempre relembrando que o que a gente fizer tem que ser de uma maneira que você não sofra, porque a gente foge do sofrimento e a gente vai de encontro ao prazer.
Tudo certinho até aí? Claro que tem muita desinformação, né, vindo da indústria da perda do peso, e a gente vive, sim, num ambiente obesogênico. Não vou entrar em detalhes, senão eu ia ficar falando até amanhã de manhã, tá? Mas esse ambiente obesogênico que a gente vive, né, onde tem... Nossa, eu até ia colocar aqui, mas eu não sei se ia dar um BO para mim. Tem uma determinada rede de alimentos que eles até... O slogan deles é comida emocional, traduzindo assim, então parece, fica mais light. Então eles apelam até para isso, né? Eles criam uma cadeia, na realidade, né, de excesso de comida e você está presa ali, porque a oferta é muito grande, o assédio é muito grande, você acaba virando vítima. A gente tem que ter consciência disso, né? Nós vivemos num ambiente extremamente obesogênico, que não é o ideal para a nossa fisiologia, tá? Aí a gente fica procurando os culpados, né? Enquanto a gente fica procurando os culpados, a gente coloca o foco nisso, achando que está fazendo um grande negócio e deixa de olhar para o que realmente é necessário, tá bom? Mas o importante, o mais importante, gente, vem agora. Essa virada de chave, né, a respeito da quantidade de comida que a gente tem que comer e o que a gente pode comer em cada fase da vida, e cada uma tem a sua, ressaltando mais uma vez, tá? O mais importante vem agora, a fome emocional. Quando eu falei no início a respeito da ansiedade, gente, ansiedade é fome emocional. É o que falta para o seu lado emocional e não para o seu lado físico. Eu vou fazer aqui um tacho para representar a nossa fome, a fome física do seu corpo, o que você precisa. Fome física, tá? Fronteiras aqui que me falam, não, foi demais. Uma pizza inteira é muito para você. Você sabe que o espaguete é muito, porque na realidade a gente sabe. Então, eu tenho essa sensação natural do meu corpo e ainda tenho a minha consciência que me diz, é demais, para. Apesar disso, tem uma força que é tão grande que me obriga a ultrapassar, digamos assim, esses dois limites, e eu como mais do que o meu corpo precisa e acabo engordando. Porque tem um outro tacho, que é o tacho da fome emocional. E a gente confunde muito isso. Ou seja, 90% do problema do excesso de peso está aqui, e não na comida. Mais do que o corpo precisa, tentando encher esse tacho aqui. Eu costumo chamar isso aqui do buraco da alma, tá? Se eu coloco comida tentando suprir essa necessidade aqui, o que acontece é que isso aqui vai para um lugar que não é o lugar certo. Lógico, comida não é o antídoto ideal para o que está faltando aqui. Eu espero que tenha ficado claro para vocês com esse vídeo aqui, que tem sim essa grande brecha, né, no nosso peito, que parece essa cratera que parece que a gente vai cair dentro, que é a respeito de tudo que é do lado emocional, que falta para a gente sim. E como eu disse, né, esses dois tipos de fome, eles são muito parecidos e a gente confunde e tenta sanar essa sensação horrível de fome, de vazio, com a comida. E aí é que a gente se enterra cada vez mais, né? Porque a gente acha que, por um momento, aquela sensação te faz bem, de estar se entupindo de comida, mas não é o caminho certo, né? A gente confunde os dois tipos de fome e tenta saciar a fome emocional da maneira errada. Então, para a gente entender aqui, a grande pressão que te leva a comer mais do que seu corpo precisa é de origem emocional. Ela é a principal razão do excesso de peso.
E é como se existisse, lembra que eu falei dos hábitos ali no começo, eu falei do piloto automático? É como se existisse uma força maior que te obriga a comer mais do que seu corpo precisa. Quando você fala, não, vou ficar aqui, vou ficar aqui na frente da televisão, não vou ir assaltar a geladeira, aí de repente chega uma hora que dá um clique, você vai lá e faz, e pega a comida, e come o saquinho de batata frita, ou sorvete, ou chocolate, ou pede a pizza, ou seja lá o que for. E você tem aquela sensação, nossa, gente, não fui eu não queria isso. É uma força maior que me obrigou. Essa força maior é o nosso querido piloto automático, que foi criado com o nosso hábito que a gente repetia todos os dias ou várias vezes seguidas num dia só. Então, a gente cria um piloto automático. Pilotos automáticos podem ser positivos e negativos. Depende, claro, de que hábitos a gente tem e se eles forem repetidos com frequência, é claro que a gente vai criar um piloto automático. Existem muitas coisas que a gente acha que é um grande problema e, na realidade, é só, por assim dizer, tá? Entre aspas, o piloto automático. Por um lado é terrível, a gente toma um susto, por outro lado é bom, porque se a gente criou um piloto, a gente pode criar outro também. Vamos entender melhor essa confusão aqui. Eu vou passar isso aqui bem rapidinho, senão eu poderia ficar falando mais 24 horas aqui, coisa que geralmente eu faço, eu tenho até que me frear um pouco, senão eu me empenho muito nisso aqui, não paro mais. Quando eu pergunto para as minhas clientes, por que você come mais, né? Já partindo aqui do princípio que ela entendeu que o excesso de peso vem do excesso de comida, que é uma coisa negativa, né? Por que você come mais do que o seu corpo precisa? Aí vem toda a sorte de ideias e de desculpas. Porque eu sinto fome, porque eu sinto prazer em comer, porque é gostoso, aprecio uma boa comida, meus pais me ensinaram assim, e por aí vai. Agora eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês, dê uma olhada aqui, ó. Isso que está em azul e o que está em vermelho não faz parte da lista, tá? Voltando aqui, o que será que tem de diferente? Por que eu estou dizendo que eles não fazem parte daquela lista? Vamos lá? Porque nós misturamos coisas completamente diferentes e confundimos essas coisas ainda. Fica muito difícil de solucionar. A gente acaba costurando, grampeando uma pera numa maçã. E uma pera é muito diferente de uma maçã. E exatamente isso que a gente faz com a fome física, que aqui está mais para o lado da pera, né? Com a fome emocional, que está para o lado da maçã. É aquilo que eu expliquei ali com o meu exemplo, meu vídeo dos 2 tachos. E quanto mais a gente repete esse conceito, os hábitos e os costumes, mais a gente fortalece esse piloto automático. Quer dizer, quanto mais você mistura a fome emocional e toma a decisão, né, de ter uma ação, comer demais porque você está ansiosa, porque você está estressada, porque você está triste e porque está mal amada ou qualquer coisa, mais você fortifica o seu piloto automático, né? Aqui é um resumo das principais razões para o excesso de peso, que na realidade é muito simples. 10% vem de origem física e 90% da origem emocional. 10% a fome física, 90% a nossa fome emocional. Vamos entrar em mais detalhes para isso aqui ficar bem mais claro, né? O piloto automático e a menininha aqui colocando o sanduíche, a comida para ela sanar essa cratera da fome emocional que está no peito dela. Agora nós vamos passar para a parte 3, para entender, depois desses conhecimentos novos aqui, desses insights que a gente teve, vamos aprender qual que é o jeito certo e vamos falar a respeito da reprogramação psicofisiológica. O jeito certo para emagrecer de um jeito efetivo e duradouro é o recondicionamento dos pilotos. Você tem que fazer com que os pilotos aprendam a comer a quantidade certa. Reprogramação dos pilotos. Você vai mais ou menos que desativar, matar, assassinar, jogar fora, deletar o piloto negativo e criar um piloto positivo, um que faça a coisa certa, que é justamente o que aconteceu comigo e o que acontece com as minhas clientes. Por isso que elas falam que é tudo tão fácil.
porque é o piloto que faz o trabalho por elas. E tem jeito, sim, da gente reprogramar esses pilotos. E é bem importante, eu vou repetir isso ainda mais vezes aqui, mas, gente, quando as pessoas perguntam reprogramação, Lília, será que isso funciona? Claro, o nome já está falando, você reprograma uma coisa que foi programada. E se foi programado, pode ser reprogramado, beleza? Vamos lá. Para a reprogramação dos pilotos, existem, claro, várias técnicas, tá? São várias, todas simples. Eu realmente me limitei a só usar técnicas e práticas simples pelas razões que eu já mencionei aqui. Se for muito complicado, se for muito estressante, se for com sofrimento, ninguém faz e não dá resultado. Então, as técnicas são simples, mas elas têm que ser repetidas, tá? Você reprograma o seu corpo para comer menos naturalmente em duas instâncias, né? A gente parte desse princípio. Primeiro é a fome física, e você tem que entender, né, que a fome física é só 10%, mas ela atrapalha, ela enche também. Ninguém, eu dou risada não, né? Eu acho engraçado quando as pessoas falam, ai, mas eu sinto fome, eu não consigo ficar com aquela sensação de fome. Gente, ninguém consegue. Quando a sensação de fome te maltrata, você não consegue ficar e aguentar lá numa boa se você tem uma possibilidade de sanar aquela fome. O que a gente tem que fazer, então? Aprender a não ficar mais com fome, a fome física aqui agora, tá? Mas do mesmo jeito, seguindo aquela nossa regra aqui, fugindo da dor e indo para o lado do prazer. Como é que a gente faz isso? Você tem que entender a sensação de fome e como você pode reprogramar a sua sensação de fome física. Só os 10%, tá? De onde que vem a sensação de fome, gente? Você já se perguntou de onde é que vem aquela sensação de fome que maltrata tanto a gente e faz com que a gente exagere? Eu vou te contar. Vem daqui, ó. Geralmente, o nosso estômago não deveria ser muito maior do que isso aqui. Mas quando você exagera muito por um longo período de tempo, o que acontece? Você acaba dilatando o seu estômago. E dilatado e não recebendo aquela quantidade que ele está acostumado a receber, o que ele faz? Ele manda para o seu cérebro aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Traduzindo, essa é a nossa sensação de fome. Mas tem uma boa notícia, é possível retransformar o seu estômago, ou seja, passar desse tamanho para esse aqui. Mas como, Lília? Isso é possível? Sim, é possível. E como? O nosso estômago é um órgão revestido por músculos e todos os músculos podem ser treinados. Como vocês viram, a nossa sensação de fome vem do tamanho do estômago, exatamente. E ele pode ser treinado. Por exemplo, controlar naturalmente a quantidade, tá? Você come aqui um prato de pasta, de macarrão, né? Então você come se você gosta disso, só que você come a metade. No começo vai ser um pouquinho, você vai ter que se adaptar, né? Mas você comeu, e você comeu o que você gosta. Imagina se comer só a metade e ainda comer, sei lá, só alface sem nem tempero. Né? Então, pelo menos você comeu, não ficou estufada, não ficou cheia, né? Porque quem come demais conhece aquela sensação de que a comida está quase aqui, né? Então, você coloca no prato só a metade do que você... Isso é uma das regras, tá, gente? E a mais simples que tem. Se acostume, crie o hábito de comer a metade do que você comia antigamente. Claro que tem, né, todo um passo a passo para isso entrar na nossa rotina e ficar muito mais engraxado, né? Mas por causa que a gente está com pouco tempo aqui, aliás, eu já estou me excedendo, o fato é esse, a gente aprender a comer menos naturalmente, cortando pela metade. Existem vários jeitos da gente engraxar isso para ficar muito mais prazeroso. Mas já dá para imaginar que sim. Então, eu não como, sei lá, o prato inteiro de espaguete ou de qualquer outro tipo de pasta com a metade. Como que eu gosto e boa. Aí, faço outras coisas para não ficar pensando em comida e são as outras técnicas também que vão ajudar e dar suporte para essa daí, tá? O piloto é condicionado a comer
a quantidade certa, sem sofrimento, porque você vai repetir esse hábito várias vezes e ele vai se acostumar. E como a Lilian, acho mesmo que falou no vídeo, você se acostuma muito rápido com isso, você não tem noção de como é fácil a gente criar esse hábito de comer só metade das porções que a gente está acostumado a comer, tá? Claro, com o suporte do lado emocional, que é isso que a gente vai ver aqui agora. Você condiciona o seu corpo a comer menos naturalmente em 2 instâncias, como eu já disse, essa aqui é a instância da fome emocional. Como vocês podem imaginar, a fome emocional é um terreno muito vasto, muito amplo, e claro que não dá para abordar tudo aqui, né? Mas é uma coisa muito importante. Se a fome emocional é a principal razão do excesso de peso, é nela que a gente tem que colocar o nosso foco, né? Então, qual que é a solução? Não se desesperem, não desliguem o vídeo, tentem acompanhar o raciocínio. Você tem que desconectar a fome física da fome emocional, porque em algum momento no passado você ligou, lembra que eu falei, que eu mostrei o exemplo da maçã com a pera que foi grampeada? É até um ato, né, de muita violência aquilo. Você tem que desconectar, você tem que deixar maçã ser maçã e pera ser pera. E não se desesperem, ai, Lília, mas como é que faz isso? Gente, tem técnica para isso e é possível sim, tá? Já digo logo de cara, porque foi o que eu fiz, foi o que os meus clientes fizeram, e parta do princípio muito lógico de que pessoas que não exageram na comida também têm fome emocional. Ela só está desconectada da fome física, e isso vem com um treinamento, como a gente já viu, entender os processos aqui hoje até agora, tá bom? Então, a ficha aqui tem que cair, a gente tem que entender que a gente tem que desconectar as coisas que a gente conectou errado. Tem que desconectar a fome física da fome emocional. Se formos nós que conectamos, ainda que inconscientemente, a gente pode fazer isso também, tá? Pessoas magras também sentem fome emocional. E nem por isso elas tentam entupir aquela cratera que a gente tem aqui no peito com a comida, né? Desconectar a fome emocional não significa sanar a fome emocional. Respirar fundo, passar para um nível de consciência mais alto e muito especial. Não tem nada a ver com resolver os problemas. Se você está triste, não é que a gente tem que arrumar um jeito de deixar você alegre para você não exagerar na comida. Você tem que aprender a não exagerar na comida em qualquer circunstância da sua vida, com qualquer sentimento que você tenha, tá? Então, vamos lá ver o próximo slide, que é mais uma daquelas tirinhas famosas que eu peço para o Mário fazer para mim, que é uma dúvida muito comum, né? Para solucionar o problema do excesso de peso, você tem que separar a fome física da fome emocional. Lembra aquela tomadinha? Desconectar. Separar não significa resolver os problemas. Aí, sim, tá, entendi sim, mas independente disso, nossa, será que eu só vou emagrecer quando eu resolver todos os meus problemas? Claro que não. E essa ficha tem que cair agora. E se você prestar atenção nessas coisas que eu estou falando aqui, você já vai conseguir resolver muitos dos seus problemas, tá? Pessoas magras também têm ansiedade, que é o meu caso. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. As pessoas que vivem e trabalham comigo sabem disso muito bem. Pessoas magras sofrem com estresse, com frustração, falta de amor, falta de carinho, tristeza, luto e toda aquela lista, né, de sentimentos ruins que formam a fome emocional. A única diferença entre uma pessoa obesa e uma pessoa que está no peso correto, ou peso ideal, que ela quer pesar, é que ela desconectou as duas coisas que na realidade têm que ser desconectadas, tá? A técnica é entender as crenças limitantes, né? Que a mais famosa dessa é, eu não consigo. Gente, a gente consegue. A gente consegue tudo. E se as minhas clientes conseguem, vocês conseguem também. E tem muito mais para a gente aprender a respeito do não consigo, eu não posso, eu sou diferente, tá? As crenças limitantes e
entender as crenças limitantes está extremamente, intimamente ligado à educação emocional, aqui nesse caso, né? Eu só vou pegar agora, porque eu falei no começo do vídeo também, o exemplo da ansiedade, mas isso vale para todas as sensações negativas, tá? A gente acha que é vítima da ansiedade. Nossa, eu sofro com ansiedade, eu sou vítima da síndrome da ansiedade. Tá vendo? Aqui a gente acha que a gente é uma vítima, a gente não pode fazer nada por ela. Mas na realidade, a gente pode falar muito a respeito disso. Se vocês quiserem, eu faço só uma live só a respeito disso, tá? Você controla o piloto da ansiedade, porque a ansiedade começa pequenininha, você não tem uma crise da ansiedade de hoje para amanhã, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Você fala, nossa, chegou da noite para o dia, mas ela vem sendo formada, né, há algum tempo, porque você está repetindo determinados hábitos, né, que fazem com que você vire uma pessoa ansiosa. Então, é nada mais, nada menos. Lembra que eu falei lá que a gente cria pilotos automáticos para muitas coisas, a gente nem tem ideia. Então, aqui você está no volante, sim. Você está no cockpit, você sabe muito bem agora, a partir de agora, que você pode mudar isso. Claro que existem técnicas, tá? Para a gente conseguir fazer isso. Para a gente poder reprogramar esse piloto automático. Uma delas, por exemplo, né, não podemos entrar em detalhe aqui, mas você sabe tão bem quanto eu que é possível sim treinar, aumentar a sua resiliência, né? Existem inúmeros cursos, existem inúmeros métodos, claro que o meu é o melhor de todos, mas existe sim, você não é nada de estranho para você, e se você pensar agora, não, é verdade, já ouvi falar, eu mesma, né, já treinei a minha resiliência. Vamos supor agora um exemplo bem banal, tá? O pessoal da medicina, quando vai fazer a primeira aula no laboratório de anatomia, gente, é uma coisa realmente muito dura. Tem muita gente que sai vomitando, para falar o português claro, ou pessoas que desmaiam, né? Não é todo mundo que aguenta um laboratório de anatomia com aquele monte de pedaço de gente, né? De corpo, de formol, é um negócio impressionante a primeira vez. Mas aí, com o tempo, você cria uma determinada resiliência, né? Se não fosse assim, a gente não tinha médico, não tinha cirurgião e não tinha o pessoal que trabalha lá. Então, essa possibilidade a gente tem sim, tá? De aumentar e desenvolver a nossa resiliência em todos os setores, tá? Esse exemplo agora do laboratório de anatomia, só para deixar muito claro, que existe sim, com a técnica certa, com a persistência, você muda essas coisas sim, tá? Ficar mais forte. Quantos e quantos programas de treinamento e tudo mais a gente não pode fazer, absolver, para a gente ficar mais forte interiormente, né? E aprender a não quebrar com as dificuldades. Vocês sabem que isso é possível também, né? E isso você tá reprogramando os seus pilotos, tá bom? Descobrir os gatilhos, e isso é uma pista muito importante nesse trabalho de reprogramação dos pilotos. Descobrir os gatilhos que disparam a sua fome emocional é imprescindível para você poder controlar, tá? Aqui um exemplo bem basicão, só para a gente ter uma noção do que eu estou falando aqui. Se você, não você, tá, que está me ouvindo, mas se uma pessoa é frustrada porque ela está sozinha, solitária, já passou de uma determinada idade, agora a gente não pode nem falar mais a idade, né? E está sozinha, não tem um parceiro, ela gostaria de ter um parceiro, e ela chega em casa às 6 horas da tarde e fica assistindo televisão até meia-noite, a hora que ela vai dormir, e ela fica se carcomendo naquela tristeza, naquela sensação ruim, e esse é o gatilho dela ir assaltar a geladeira. E se ela já identificou isso, tem gente que fica na frente da televisão de boa, não estou falando mal da televisão, tá, gente? Mas se para você é um grande problema ficar sozinha, gente, 6 horas, para quem está sofrendo de angústia e de tristeza, é muito tempo. Então você fica ali à mercê, uma presa fácil, né? Daquela sensação, e a hora que você não aguenta mais, você vai lá e se entope de comida tentando fazer aquele negócio que a gente já fez a vida inteira, né? A gente confunde a fome emocional com a fome física e por alguns segundos, poucos segundos, você tem realmente a sensação que fez uma coisa boa para você. Aí logo vem o sentimento de culpa, você se olha no espelho e toda que, né? Aí vai. Mas
saber quais são os seus gatilhos, quais são as situações que puxam essa sensação ruim é imprescindível. E tem técnica para a gente descobrir, né? Às vezes, falando aqui agora, talvez você se lembre de alguma sua. A minha, por exemplo, como eu sou muito ansiosa, sou muito estressada também, e além disso tudo, magra, uma coisa que me estressa muito é ficar parada em engarrafamento, né? Horário de pico, eu tenho que estar pontualmente, hora X no consultório, porque vem a cliente, claro que não é de bom tom, eu sou uma pessoa, claro, muito, muito pontual, sempre fui a minha vida inteira, e tenho problema com todos os amigos, mas principalmente no meu trabalho, eu tenho que ser muito pontual. E, claro, que é difícil quando eu saio muito tarde de casa. Então, aqui, gente, o gatilho é estar em horário de pico no trânsito. Então, o que eu faço? Eu tomo a decisão se eu acho que é importante chegar na hora certa e não quero sofrer no carro. O que eu faço? Eu saio mais cedo de casa ou pego um outro caminho, eu resolvo, isso aí é a solução. Mas estar presa no trânsito, no horário de pico, com pouco tempo hábil para chegar no lugar X, esse é o meu gatilho. E a partir do gatilho, eu tenho que desenvolver uma saída de emergência. E essa saída de emergência tem que ser boa o suficiente para eu sair dessa situação antes de entrar lá. Ou seja, eu tenho que mudar o caminho ou sair mais cedo, antes do horário de pico, antes de estar entalada no trânsito e ficar estressada. Deu para entender mais ou menos? Claro, esses são exemplos simples, e existem as técnicas para a gente repetir várias vezes, para a gente poder ir mudando, assim, inconscientemente, o nosso piloto automático, né? Claro que as saídas têm que ser viáveis, elas têm que fazer sentido, né, na sua vida. Então, assim, aquelas ideias, Lília, você está presa no trânsito, então chama um helicóptero. Gente, não posso chamar um helicóptero, né? Não teria nem como, mesmo que eu pudesse chamar, ele não ia pegar. Então, assim, as ideias que eu tenho, elas têm que ser compatíveis com o meu dia a dia e com a lógica da minha vida, beleza? Até aí tudo certo? Então, tá bom. E a gente tem que fazer isso de uma maneira concisa e lógica, né? Para não cair nas garras desse sentimento, né? Então, eu não gosto nem de usar muitos exemplos aqui para falar da ansiedade, porque aí a pessoa fala, você está dando exemplo, você não sabe o que eu sinto, tá? Sei, gente, eu sei o que vocês sentem, estou bem acostumada com isso, não só com os meus próprios sentimentos, como os das minhas clientes também, e sei que dá, sim, para a gente avaliar, separar, encontrar os gatilhos, encontrar saídas de emergência antes da gente ser acometida por esse sentimento ruim, tá bom? E é mais ou menos esse treinamento que vai fazer com que o piloto automático se reprograme, e aí você vai sim ter os problemas, né? Mas vai desconectar a sua fome física da fome emocional. Espero que tenha ficado claro. Nós vamos passar agora para o próximo passo, o nosso recondicionamento fisiológico emocional para o emagrecimento. Ele é um condicionamento, né, que a gente pode usar a palavra programação para isso, mas a programação está muito ligada ao computador, né, mas essa ideia da programação vem, claro, já da linguagem da neurociência, né? Então, o recondicionamento significa que você já foi condicionado uma vez, e por isso você pode recondicionar de novo, tá? Tudo que foi condicionado pode ser recondicionado. Para que isso aconteça, existem várias técnicas, como eu disse, e elas têm que ser repetidas, elas têm que ser simples e elas têm que ser efetivas de uma maneira que você não sofra, senão não vamos poder fazer isso tempo suficiente para que o corpo se estabilize. Isso aqui é mais ou menos o que acontece no nosso corpo, só para ficar assim um pouco mais palpável, né, para a gente poder imaginar. A gente muda o nosso corpo dentro da nossa mente. É o primeiro passo. Aliás, é o único que funciona. E aqui tem um convite para você, né, que quer mudar a sua vida também, quer chegar ao seu peso ideal ou quer, né, perder os 12 quilos em 12 semanas para ver se funciona. Então, eu te convido a vir percorrer essas etapas de programação comigo, com as minhas clientes. Você viu, mais ou menos, eu tenho cliente de 40, 50, 60 e até 70 anos. E se elas conseguem, você pode conseguir também. E se você se interessar, e eu
espero que você se interesse. Eu gostaria de te convidar para vir fazer o programa comigo, que é o Esbelta 40+, né? Que é um treinamento de 3 meses, onde eu vou te acompanhar no passo a passo descomplicado, para que você consiga, sim, eliminar os seus 12 quilos, perdão, os 12 quilos em 12 semanas, ou mais, né? Se você continuar por mais tempo, dependendo do tanto que você quer eliminar, e de uma maneira que você não volte a engordar, porque o seu corpo vai se estabilizar naquele patamar, tá bom? Então, fica aqui o convite para o nosso passo a passo fácil, sem sofrimento e com a ajuda da hipnose, né? Para a gente já ir recondicionando o nosso subconsciente e você mudar a sua vida. Chega de dieta sem resultado, de ser vítima, né, do famoso efeito sanfona, chega de frustração, de perder tempo, de gastar dinheiro, de se frustrar, de tentar emagrecer na academia e de achar que você é a única que não consegue, que isso é muito ruim também. São 8 módulos nessa disposição aqui, a gente vai falar sobre as dietas, da fome física, muito mais, exaustivamente, das crenças limitantes, a gente vai falar a respeito de motivação, gente, eu nem entrei no mérito da questão aqui, senão eu fico falando 1 hora a respeito da motivação, é uma coisa muito importante, como é que a gente consegue ativar a motivação poderosa para a gente levar isso aqui tudo adiante, né? Nós vamos falar muito de compulsão alimentar, que é o efeito sanfona, nós vamos fazer a revisão disso tudo e vamos desenvolver um plano de ação, porque, claro, né, tem gente que precisa emagrecer ou quer emagrecer mais do que 12 quilos, e o plano de ação é para o resto desse período, certo? Esse curso, esse método, ele fica monitorado por um acompanhamento muito legal, semanal e ao vivo pelo Zoom. Então, qualquer coisa que vocês não estiverem, sei lá, entendendo ou gostando, é só falar comigo lá. Eu estou à disposição para responder realmente todas as dúvidas e explicar muito mais, porque às vezes é diferente, né? Quando a gente está ali no tete-a-tete no consultório e quando alguém assiste às aulas. Eu falo, a gente é diferente por dentro, como a gente é diferente por fora, e às vezes para uma pessoa meias palavras ou meias explicações bastam, para outras a gente precisa repetir um pouco mais. Mas está tudo certo, estamos no lucro, é justamente por aí que vai, tá? E a gente tem a nossa comunidade exclusiva, né, com passo a passo diário pelo Telegram, então você não fica perdida, tá? Tá ali todos os dias com você, realmente te dando força, te orientando, e você quer saber provavelmente quanto é que isso custa, né? Porque tudo tem um custo. Eu posso te dizer que é muito menos do que você imagina. E eu vou te dar um e-book, olha gente, como eu tô acostumada a fazer isso. Um e-book de graça, que é um bônus, que está incluso no curso, tá? Que é autossabotagem no emagrecimento. E como você pode evitar a sua autossabotagem. Ah, Lília, não faço isso. Faz, querida. Faz, porque senão você já teria... se essa sua autossabotagem é consciente ou inconsciente, eu sei que ela está aí, porque senão você já teria conseguido há muito tempo. Existem, claro, assim, várias formas de autossabotagem, mas eu tomei o cuidado de concentrar aqui as mais perigosas para o emagrecimento, que são a procrastinação, intelectualização, a autodestruição, o ganho secundário e a sensação de não merecimento, tá? São uma dessas... É uma dessas coisas que a gente acha, não, isso não me acomete. Gente, vocês vão ver, tá? Vocês vão ver que, e justamente sabendo disso, eu já preparei esse e-book para vocês, que vai ajudar muito. Aí tem o bônus da hipnose para emagrecimento, que é muito legal para o acompanhamento, e não é que é muito legal, ela é indispensável, porque é realmente uma coisa que vai te ajudar todos os dias a já ir reprogramando o seu subconsciente, a fim de que a coisa funcione realmente como que do nada, né? Porque a gente trabalha direto com o seu subconsciente. E um presentão para vocês aqui, deixa eu tirar minha cabeça do lugar, a gravação da aula com a Giane, que emagreceu 15 quilos em 4 semanas, né? Controlando a compulsão alimentar. Ela foi muito legal e disponibilizou essa aula para a gente, para você saber e ver que você não é a única, tá? E se ela conseguiu, você consegue também, tá? Obrigada, Giane, aqui.
Quanto tempo e dinheiro você já gastou fazendo as dietas e nos nutricionistas? Pense naquela bariátrica que você já pensou seriamente em fazer. Isso, o meu curso, o meu acompanhamento não vai custar os 20 mil reais que você gastaria na bariátrica. Pensa também quanto custa a academia. Pensa mesmo, gente. Quanto você já gastou em academia? Quanto você já pagou e não foi? Quanto custaria uma terapia presencial? O que custa uma Nutri, né? Não só a consulta, e sim tudo que você tem que comprar e fazer, o tempo que você perde preparando tudo aquilo. O deslocamento, os remédios que às vezes você toma e não deveria tomar, pelo amor de Deus, gente. Os chás e outros produtos, né? A alimentação adequada para suas dietas, as compras de roupas que você foi obrigado a comprar porque não tinha mais nada para vestir, e acabou largando em algum canto porque não era nada daquilo que você gostaria de usar. Pensa em tudo isso e pensa também, né, quanto custa a sua saúde, o seu casamento, um divórcio, por você estar insatisfeita com você e levar o seu relacionamento, colocar seu relacionamento a perder, né? Quanto custa recuperar a sua autoestima? E quanto custa poder ir à praia, à piscina, curtir o seu biquíni, a sua moda à praia, sem se esconder atrás de uma canga, despreocupada e curtindo a vida? Quanto custa isso para você? Diziam que era para deixar para lá, que eu jamais iria conseguir. O meu maior ganho foi leveza. Voltar a pôr maiô aos 60 anos, isso não tem preço. Me movimentar livre, de bem com meu corpo e comigo mesma. Sem falar dos shorts e da mini blusa, na praia e na piscina. O sonho era vestir uma roupa que ficava linda no manequim, sem ter que puxar daqui e dali. Voltou aquela vontade de entrar na loja e experimentar a roupa que eu tinha visto na vitrine. Lilian, gratidão. Saí da sala de espera da vida e virei protagonista no filme da minha própria vida. Quanto custa para você viver na sala de espera da vida? E quanto custaria, quanto você pagaria para sair como a Silvana, da sala de espera da vida e ser protagonista no filme da sua própria vida? Pensou nisso? Antes de te falar quanto é que custa, eu quero que você dê uma olhadinha aqui no feedback das meninas a respeito do curso. Esse conteúdo vale ouro, diamante bruto na tua vida. Isso aqui é um diamante bruto. A oportunidade de você estar assistindo um vídeo da Lilian ou qualquer outro vídeo que ela passe aqui, o que essa profissional faz, eu nunca vi. Eu busco há mais de 10 anos, mais de 20. Eu não tinha encontrado quem me desse esse apoio. A maioria das pessoas não tem alguém que vai indicando. A Lilian, para mim, é como se fosse alguém que vem com farolete numa estrada escura à noite. E a Lilian fala, não posso caminhar por você, mas eu tô com farolete aqui, o caminho é por aqui. Você tem um farolete numa estrada escura à noite, onde não tinha nada, já é uma bênção. É um puxa de um presente do universo. Aproveita, porque você não vai ter outros. Eu ainda não encontrei, tá? Eu tive que encontrar uma brasileira na Alemanha, porque aqui no Brasil eu já revirei de cabo a rabo, não achei ninguém competente que ensinasse o que ela está me ensinando. Então, aproveita e usa isso para transformar a sua vida. Eu achei fundamental a assistência que você dá logo de início, consistente e uma sequência mesmo, gente. É uma série de dias que você está ali com a Lilian, mas a Lilian fala umas coisas no curso dela que às vezes choca e fala assim, não adianta você fazer academia. E aí você fica assim, o que ela quer dizer com isso, né? Aí ela prova, né, no caminho, no uso das técnicas, por A mais B, que existe uma lógica a ser seguida, cerebral, emocional, enfim, que envolve você como um todo, que se você fizer aquilo do jeito que ela está falando, funciona. Foram 3,5 kg a menos em uma semana.
Eu vou te falar até uma outra coisa que eu tive um ganho extra aqui. Desde a semana passada, alguma coisa, algum botão muito profundo mudou dentro de mim. E ontem eu levantei, produzi o dia inteiro e só parei para dormir. A primeira vez em anos. Ontem eu me senti viva. O trabalho que você faz é muito forte, cara. Tá mexendo nas minhas estruturas. Foi incrível. E eu comecei a assistir as aulas já e a fazer os exercícios. E assim, eu tô assim impressionada, como na primeira semana eu já comecei a comer menos. E o que eu percebi foi que isso tudo aconteceu de uma forma muito serena, muito suave. A minha versão antes do curso e depois, eu diria que foi assim, virou a chave. Ai, é uma conquista que não tem palavras para definir. Eu tenho 40 anos e depois de anos tentando perder, essa primeira vez. Olha, Jura, eu tinha uma voracidade por leite condensado. Quando eu ficava mais vulnerável, quando eu ficava mais nervosa, triste, qualquer coisa, era abrir uma lata de leite condensado. Hoje, a lata de leite condensado está dentro do armário, ali eu vejo, eu passo por ela, eu olho, falo tchauzinho, e lembro da Lilian, e aquela vontade não vem. Eu falo, gente, essa mulher é mágica. Eu só vi o efeito sanfona. E eu acho que, assim, foi uma reflexão muito positiva para tantos outros tratamentos que eu já fiz. Eu já fiz metabolic, já tomei sibutramina, eu já fiz muito, todo tipo de regime que você pode imaginar, eu já fiz. Depois de tantas tentativas frustradas com outros programas de emagrecimento e com dietas frustradas, eu tenho que dizer que agora eu me encontrei. A Lilian, ela dá um suporte extremamente cuidadoso, engajado e comprometida com todo o programa. Ela realmente dá a mão para todas nós. No processo da Lilian, o que mais foi importante para mim é admitir que a fome emocional existe e que ela realmente te faz comer muito mais do que você precisa. Mas eu confesso que eu fui assim, meio sem entender, meio incrédula, porque eu já tinha tentado tanta coisa. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que não tem sofrimento, mas nesse método eu pude entender a minha relação com a comida. Então foi uma coisa extraordinária. Sem dieta, não existe aquela coisa de você pode comer isso ou não pode comer aquilo. E esse curso trouxe para mim ensinamentos, eu posso dizer que me trouxe uma nova visão a respeito de mim mesma. Outra coisa interessante é que a gente recebe um suporte muito grande através desse curso. Enfim, o que eu quero indicar para você, que de repente, como eu, ficou anos aí tentando achar uma forma de eliminar peso, ter uma saúde melhor. Então eu quero indicar para você, sem sombra de dúvida, esse curso. É um curso que realmente vai transformar a sua vida como transformou a minha. O que eu mais acho bacana em tudo que está acontecendo, o que eu sempre procurei foi isso, algo que fosse muito natural, para que não tenha que ficar gerenciando isso o tempo inteiro. Porque, particularmente, eu não sou uma pessoa que tenho muita habilidade nessa organização toda e ficar gerenciando muita coisa. Então, se eu tivesse que ficar, por exemplo, fazendo uma dieta, contando calorias ou fazendo um cardápio muito elaborado, eu sei que eu não dou conta, eu não tenho tempo e também talvez não muita disponibilidade, porque eu realmente não tenho tempo e nem muita habilidade mesmo para ficar fazendo. Então, isso que eu estou achando mais bacana. E realmente, Lilian, você está de parabéns. O seu método é eficaz e eficiente, com certeza. Tá? Muito obrigada. Eu conheci o programa da Lilian através da minha sobrinha, que me fez observar, ver o emagrecimento dela durante a pandemia, que ela atingiu um peso que eu nunca tinha visto, né? E diferentemente de todas as pessoas que engordaram, eu percebi que ela emagreceu muito, mas que estava bem feliz. E eu fico pensando quanto tempo que eu perdi antes desse curso, entendeu? Sem aprender essas técnicas. Olha, eu quero facilitar o seu acesso ao treinamento, eu quero que você tenha o mesmo resultado que as minhas alunas, e por isso eu resolvi fazer esse curso agora por um preço muito, muito, muito especial. Dá uma olhadinha aqui. Gente, 12 de R$ 29,64, não é nem... Olha, esse aqui é o preço normal do curso, tá? Então, hoje ele está por 12 de R$ 29,64, que é o contrário das 12 de R$ 79,64, que seria o preço normal desse curso.
É só para essa turma, tá bom? E pense bem, esse preço, gente, é menos que metade de um cafezinho por dia. Isso não abre mão de nada, tá? Você tem, claro, a garantia incondicional, né, da Hotmart de 30 dias. Se durante esses primeiros 30 dias você achar, não fui com a cara da Lilian, não gostei, não quero, e qualquer outra coisa, é só você ir lá, quero cancelar, cancela de boa, sem problema nenhum, e você recebe todo o seu dinheiro de volta, que é, né, claro, a primeira parcela, né, dentro dos 30 dias. Qualquer coisa, qualquer problema que você possa ter, o nosso suporte, @lilianviana.com.br. Esse daqui é um screenshot da minha página na Alemanha, que são mais ou menos os meus preços, para você saber o que custa uma hora comigo, para você ver como esse precinho que eu estou oferecendo para vocês é bem em conta. Imagina se você fosse fazer uma mentoria comigo, olha o preço da hora, gente, 150 euros a hora, tá? E assim que você se inscrever, você recebe o login e já pode começar imediatamente. O primeiro módulo e o segundo módulo já estão liberados. Porque o primeiro, para vocês ficarem sabendo de como é que vai funcionar, e o segundo, onde a gente já entra realmente na nossa matéria. Os outros ainda não estão liberados, porque eu quero que você faça as coisas aos poucos. E por que eu quero isso? Porque essa é a regra principal da reprogramação. Fazer o que tem que ser feito na hora certa. E acreditem em mim, gente, eu sou profissional, eu sei qual que é o tempo necessário para você reprogramar o seu subconsciente, beleza? Então, eu espero que você tome a decisão certa e venha, assim, fazer parte do nosso grupo e da nossa realidade, que é uma realidade diferente da que a gente compartilha aqui fora com o pessoal do emagrecimento. Você tem também a garantia condicional de 90 dias, que essa é uma garantia que eu te dou. Você fica sem risco, eu ia falar em alemão, risco. Você fica sem risco nenhum. O risco é todo meu. Garantia condicional de 90 dias. Olha, lavrado em cartório. Se você, dentro dos 3 meses, fizer todos os módulos, os exercícios, exatamente o passo a passo, como eu indico lá, e você não perder os 12 quilos prometidos nas 12 semanas, você vai ganhar uma consultoria de 5 dias, 1 hora por dia comigo, para a gente resolver esse problema. E mesmo assim, né, porque não são todos os dias consecutivos, se dentro de 12 meses você pode ter algum problema, alguma coisa que vem e atrapalhe essa sequência, se dentro dos 12 meses você tiver feito tudo que está ali na garantia número 2, né? A garantia número 1 é aquela dos 30 dias, e eu só coloquei essa aqui mais detalhada para você ver. E se você fizer tudo que a gente fez aqui, e a gente se propôs aqui na garantia número 2, fizer a consultoria comigo dos 5 dias, e cada consultoria a 1 hora, aí eu ainda te dou mais uma chance, né, de você fazer mais, de você dar mais um passo, e se mesmo assim você não conseguir, se mesmo assim você não se livrar dos seus 12 quilos, eu te devolvo todo o seu dinheiro de volta, ainda te dou R$200 para você ter perdido o seu precioso tempo comigo. Mas eu tenho certeza que não vai acontecer isso. Você viu como as meninas estão empenhadas, como elas se ajudam, como é que funciona e como você vai se sentir bem no nosso curso. Tá bom? Então, eu espero que você tome a decisão certa e venha para o nosso grupo, venha resolver essa situação de uma vez por todas na sua vida, que tenha consciência que é possível sim. Você tem agora 3 opções. Continuar sendo vítima, né? A gente fala tanto de mulher empoderada e a gente é vítima de um negócio tão banal como a indústria da perda do peso, continua gastando dinheiro, fazendo a próxima dieta e tudo mais, se frustrando cada vez mais e ficando cada vez mais longe do resultado. Você pode fazer inscrição na próxima academia, essas balela que a Lília faz, não tem nada a ver. Você vem comigo, por esse preço, gente, dá sim para pagar para vir, beleza? Então, eu espero que você tome a decisão certa, clique no link aqui abaixo e se inscreva para o nosso curso, beleza?
eu te espero lá do outro lado. Clica, se inscreve e a gente já se vê lá com o primeiro módulo para você.